Para quem chegou agora, estamos com o T-News no ar e hoje recebendo um convidado muito especial, que é o médico Alceni Guerra. Cresceu no Paraná, fez carreira política e o grande feito desse médico pediatra é a implantação do SUS brasileiro quando foi ministro da Saúde. Bom dia, doutor Alceni. Bom dia, Esther. Bom dia, ouvintes. Especialmente, bom dia, meu querido e velho amigo Marcelo. É coxa branca, é parlamentar com uma boa trajetória no Brasil. Prazer estar aqui com vocês, prazer grande. E vamos falar de SUS, sim. Vamos lá. Deus me deu a graça de estar na frente do Ministério na hora em que a gente precisou organizar o SUS. Olha, para mim é um privilégio enorme, a gente fala muito aqui, Alceni. A gente não é médico, um é jornalista, eu sou engenheiro, mas cada um tem um foco, né? Cada um tem um entendimento desse novo mundo que começou aí em março de 2020, que é a pandemia. E a percepção que eu tenho, a pergunta é essa, né? A percepção que eu tenho, assim, é que eu fico tentando comparar kiwi com kiwi, abacaxi com abacaxi. Às vezes as pessoas comparam, assim, a Suíça com o Brasil, a França, eu falo, mas a extensão territorial, eles valem um estado do Paraná. A gente, peraí, aqui tem 214 milhões de habitantes. Para você sair daqui, o Acre é uma viagem de avião que vai a 700, 800 quilômetros por hora. Você cansa. Para chegar lá, parece que você chegou até nos Estados Unidos, de tão longe que é. E com várias etnias, às vezes não entende um cidadão que mora no interior de Fortaleza, do Ceará, a gente mal entende o que ele fala, e pode ser que ele também não entenda, né? Um cidadão ali do Sudoeste carregando um gaúcho forte, né? A guerra do contestado. Tem essa coisa de... Cada um tem o seu jeitão de ser. E eu sempre falo, peraí, mas... Daí tem algumas lições no mundo, assim, né? Boris Johnson, quando vai para UTI, né? No sistema, no SUS dele lá, que é o NHS, ele percebe que o latino é um cara maravilhoso. Foi um peruano, um colombiano que tiraram ele do sufoco. Falou, pô, ficar falando em imigração. Não foi o inglês que foi colocar a sonda nele. Não foi o inglês que foi dar papinha na boca dele. Foi um cidadão aqui da América Latina, né? Então você começa a perceber isso. Eu queria saber um pouco assim, da onde vem o SUS? Porque a gente começa a perceber que o Brasil se não tem o SUS, é muito difícil enfrentar uma pandemia se a gente não tem uma coisa universal como o SUS. Da onde começa a ideia do SUS, Alceni? Marcelo, o SUS é uma obra escrita, redigida, votada por milhões de brasileiros, né? Eu sou um deles. E eu vou te contar assim, uma história que eu conto na introdução do livro que te trouxe de presente. Era um inverno muito frio em 1976, em Pato Branco. E eu trabalhava como médico pediatra e te confesso assim que estava entusiasmado, ganhava fortunas. Os médicos naquela época ganhavam fortunas incalculáveis. Sempre acima de $50 mil por mês, o equivalente a $50 mil. Às vezes a gente chegava perto de 100 mil. Era uma coisa assim inacreditável. Olha que interessante. O que os médicos ganhavam na época. E num dia muito frio, fim da tarde, a secretária me pediu para atender uma criança que havia acabado de chegar, que não estava bem. Eu disse, olha, passa lá na frente todo mundo. E ela passou, entrou uma criança, e naquela época, Marcelo, em Pato Branco, as mulheres usavam como mantas para cobrir as crianças, ou a bandeira do Internacional ou a bandeira do Grêmio. E eu bronqueado, porque nunca, não vinha ninguém com a bandeira do Curitiba, né? E quando a senhora entrou, eu percebi que a criança não estava bem, levei para a mesa de exame, ela tirou o manto da criança e eu percebi que a criança estava morrendo. Estava com cianose perioral. Cianose é aquele azulado que fica quando o pulmão não dá conta de respirar. Estava com cianose também entre os dedos, uma criança bem pequena. E eu dei uma bronca na mãe. Por que a senhora não veio antes? Ela me respondeu, porque de manhã vocês só atendem quem paga a consulta, os particulares. Depois vocês atendem os convênios e eu só tenho INPS.
me mostrou a carteirinha. Eu salvei a vida da criança, levei ela de imediato para dentro do hospital, para a sala de emergência. Eu mesmo peguei a veia dela, coloquei, enquanto pegava a veia, uma máscara de oxigênio, dispensei o raio-x, porque eu sabia que a criança estava com pneumonia grave e provavelmente com uma bronquite grave também. Salvei a vida da criança, eu costumo dizer, e ela mudou minha carreira. Às vezes eu digo, e ela salvou a minha vida, né? No dia seguinte eu comecei a dar bronca no hospital, que não era possível atender só quem pagava antes, né? Aí logo assumi a chefia da médica de Pato Branco e da região sudoeste e vim para Curitiba como superintendente do INAMPS, que era quem atendia a população inteira, né? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E fiz sucesso porque... No INAMPS, você é um funcionário público ou você é um cargo político? Era funcionário público. E tinha cargos em comissão. Eu vim para Curitiba num cargo em comissão. Trabalhava no INAMPS? Trabalhava no INAMPS. Tinha feito concurso. E aí o modelo Paraná virou um sucesso no Brasil inteiro. E um dia o governador Ney Braga me chamou. Eu ia perguntar isso, quem que era o governador? Ney Braga. No segundo governo? No segundo governo. 78, 82, por aí. Quando eu entrei na sala dele, estava presente o ministro Jair Soares, que era o meu chefe, era o ministro de Estado da Previdência Social. E ele me disse, doutor Ossini, assine seu pedido de demissão, senão eu vou ter que lhe demitir sem o pedido. Eu disse, por que, ministro? Porque o governador Ney Braga quer que o senhor seja candidato a deputado federal. Eu disse, por quê? Porque o seu concorrente na sua cidade é inimigo do Ney. Do governador Ney Braga. Bom, pedi demissão, me elegi deputado federal, fui para as conferências nacionais de saúde, fui para a Constituinte, ajudei a redigir aquele famoso artigo 196 que diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E aí o presidente Collor me chama para ser ministro da Saúde. E a minha tarefa era implantar o SUS que nós tínhamos. Você tinha muita ligação no governo Collor? Você conhecia muito? Não. Pouco. Não, até foi interessante, Marcelo. Porque... Mas você não foi eleito pelo partido do Collor? Não, eu era do PDS, na época da primeira eleição de deputado. E aí fundamos o PFL. E eu fui para o PFL. E fui para o governo Collor no PFL. No PFL. Porque tinha acontecido assim, uma coisa interessante. Ele sabia que eu tinha uma maneira de fiscalizar eleições que era sui generis, né? Eu treinava 3 meses antes das campanhas o pessoal para ficar olhando... Fiscalizando a boca lá. A urna. A urna. O que acontecia? Você abria a urna, o voto era papel? Assinalado, papel, né? E dizia Fernando Collor. Ia para o montinho do Fernando Collor. Luiz Inácio Lula da Silva, ia para o montinho do Lula. Mário Covas, fazia aqueles montinhos, né? Quando não tinha fiscal, as pessoas do montinho puxavam para o seu montinho, né? Era uma roubalheira no Brasil inteiro, né? E eu disse pro Collor, quando ele me convidou para montar um esquema, disse, olha, isso é muito caro e eu não tenho tempo para isso, faltavam 6 meses para a eleição. E ele você conheceu antes da eleição? Sim, eu era colega deputado dele. Em 83. 83 fui colega deputado dele. Disse, olha, é um sistema muito caro para fazer no Brasil inteiro. Custa uma pequena fortuna para mim fazer nas minhas bases. Ele me disse, diga o que você precisa. E eu disse, né? E aí montei antes a Comissão Nacional, depois 27 comissões estaduais, e 5.000 e tantas comissões municipais. E das comissões municipais, nós escolhemos 2 fiscais por urna. E treinamos 1 milhão de pessoas. Mas treinado mesmo, assim, ensinando como fazer, né? E montei... Você tinha um batalhão de gente. Um batalhão, um exército. Um exército, um exército de gente. E aí, para controlá-los, para cada urna, para cada local de votação, eu tinha um supervisor que se reportava ao chefe municipal.
E naquele tempo não tinha telefone celular. Mas nós criamos um sistema Comunicação. de comunicação que chegava em Brasília, e eu treinei 300 e poucos digitadores de Os computador. telegrafistas. E eles me diziam assim, olha, em Umuarama o Collor não está ganhando. Como eu tinha as pesquisas, eu mandava anular as urnas, pedir a verificação. Lá tá dando chabu. E foi assim, eu vou te contar uma história. Eu tenho profunda convicção de que o Brizola não foi para o segundo turno contra o Collor. Porque foi roubado. Porque não tinha fiscais. Mais tarde eu cobrei dele, disse, eu só tinha 300 advogados no Brasil, eles não sabiam o que fazer. Não sabiam... Não, ele não tinha formiguinha, não tinha um trabalhador lá embaixo. E o Lula tinha em todas as urnas junto com os nossos fiscais. Olha que interessante. O PT eu nunca ouvi isso. E o PT e o Collor tinham, e o PRN do Collor, tinha fiscais em todas as urnas. E quando nós começamos a perceber que podia ter algum problema, o Brizola estava 500 mil votos na frente do Lula. E perdeu por 500 mil votos. E eu acho que aí teve um pouquinho de... Não, você é um defensor da urna eletrônica. Mas olha... Meu Deus. Aquele voto em papel era uma roubalheira como jamais se via em lugar nenhum do mundo, né? Muita gente foi eleita na roubalheira. Claro. Era assim, era você trocar os montinhos. Claro. E geralmente, quem sabia fazer isso, de trocar os montinhos, era quem tinha um pouquinho de estrutura partidária. Então, os grandes partidos se beneficiavam tinha um pouquinho de dinheiro disso, né? Então, quando terminou a eleição, o Collor virou para mim e disse, Alcini, eu devo a minha eleição para duas pessoas. Para mim, com o meu marketing, para você, com a tua organização. Eu tinha entrado na política para ser ministro da Saúde, desde aquele inverno de 76. Pato Branco. Quer fazer um comercial e volta? Pode ser, agora são 7h09, a gente está conversando aqui com o doutor Alcini Guerra, conhecendo a história do SUS, que é um legado, mas acabamos de descobrir que o legado é muito maior. Ele tem legado aí da urna eletrônica, até dos cuidados para evitar fraudes. Então, ouvintes, daqui a pouco a gente volta com o T-News, conversando aqui sobre o Sistema Único de Saúde com o doutor Alcini. Até lá. T-News. 7h13, estamos de volta, hoje entrevistando o doutor Alcini Guerra, e os ouvintes também podem participar aqui com a gente, enviando perguntas para o número 41992770063. Já quero registrar aqui a participação da Aline, falando que está amando ouvir a entrevista, que o senhor é uma lenda viva falando, realmente, é uma aula de história que nós estamos tendo hoje aqui. E ela diz que estudando a criação do SUS em políticas públicas, é estudante de Educação Física na Unicentro. É a Aline de Guarapuava. Obrigada, Aline, pela participação. Que maravilha. Me diz uma coisa, posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Alcini, eu sempre falo o seguinte aqui, depois você fala um pouco do SUS agora. Eu falo assim, eu gostaria de não ter plano de saúde. Assim, se eu fosse convocado pelo presidente da República, o Ministério da Saúde, falo assim, ó, você pode parte do teu dinheiro se entregar para a saúde, para a gente universalizar, de fato, o SUS ser para todas as raças, etnias, para os ricos e pobres. Assim, eu sempre fico imaginando o SUS como fosse um metrô em Nova York, que está lá desde o prefeito Bloomberg, como um mendigo, né? Como um cara que trabalha no McDonald's ou um funcionário da prefeitura de Nova York, né? Só que a gente fala assim, não, você vai no SUS? Não, mas você tem dinheiro, Marcelo, vai lá no médico, paga 600 pratas e já vê o que é essa alergia. Não, como vai fazer agora? Vai no HCor lá, você vai lá, entra às 6h30, sai 12h30. Eu faço porque eu tenho dinheiro, mas eu pagaria o que eu pago para a iniciativa privada, eu daria parte da minha contribuição pro SUS, para me atender no SUS. Então, assim, tem uma diferença enorme. Você acabou de falar que você teve um choque quando a moça falou, peraí, primeiro é quem paga no particular, depois convênio, doutor Alcini, e depois nós, né? E é isso que eu queria perguntar, assim, qual que é a tua capacidade... E pós-pandemia, que, assim, se deu muito certo, podia ser muito melhor o SUS, né? O SUS falou assim, peraí, a gente existe. A gente só não matou mais de 630 mil pessoas aqui na pandemia, porque nós existimos. Há como o SUS ser mais forte do que é? Claro, ele foi pensado para isso.
E vou começar pelo fim. Sim. Olavo de Carvalho, recentemente falecido, uma pessoa de posses, né? Tinha dinheiro para se tratar particular. Veio para o Brasil e se internou no HCOR pelo SUS. O SUS pagou toda a internação dele. Ele não gastou um centavo, o SUS pagou. O SUS foi feito para isso, Marcelo. Quando a gente pensou o SUS na Constituinte, depois quando eu fiz as 2 leis do SUS como ministro, nós tínhamos 3 princípios. Princípio número 1, universalidade. É para todo mundo que mora no Brasil. Seja bilionário, seja catador de papel de rua. Universalidade. Segundo, equidade. Todo mundo recebe o mesmo tratamento. Seja catador de papel na rua, seja o bilionário. Ele vai receber igual, o tratamento igual. O terceiro princípio é integralidade. Tudo o que existe disponível para todos da mesma maneira. São os 3 princípios do SUS. E quando a gente pensou o SUS na Constituição, nas disposições transitórias, nós colocamos um artigo que dizia que o SUS sempre teria 30% do dinheiro da Seguridade Social. Eu assumi já pedindo esses 30%. E o Collor me dava. O dinheiro que sobrava, todo o superávit do governo ia para o Ministério da Saúde, para o SUS, porque tínhamos em mente aqueles 30% da Seguridade Social. Nunca chegamos a atingir no governo Collor os 30%, mas íamos em busca disso. O Ceni, começou em 88 a história do orçamento vinculado, então? Sim. X para saúde, X para educação? Sim. É? Começou aí. Tá. Aí sai o Collor, entra o vice dele, o mineiro Itamar Franco. E o Antônio Brito, que era ministro da Previdência, foi ao presidente Itamar e disse: o senhor precisa decidir, presidente, se o senhor quer dar os 30% para o SUS ou se o senhor quer pagar a aposentadoria dos agricultores, porque os constituintes não previram orçamento para pagar a aposentadoria dos agricultores. O bom mineiro Itamar, obviamente, escolheu a aposentadoria dos agricultores. Nós não podemos criticar isso porque é uma coisa muito justa, né? Também. E há poucos dias, Marcelo, eu fiz o cálculo de quanto o SUS perdeu nesses 31 anos, perdendo os 30% com essa medida. Né? 3 trilhões de reais. Meu Deus. Deixaram de entrar no SUS. Quer dizer, o SUS ficou capenga e trabalha sempre com muito pouco dinheiro. O que significa hoje 30% da Seguridade Social? Com certeza, 600 bilhões. Teríamos que ver os orçamentos. E com quanto que o SUS trabalhou o ano passado? Seria 140 bilhões, mas o presidente Bolsonaro, em função da pandemia, colocou mais algumas dezenas de bilhões. Né? Então você tem razão. O SUS poderia atender a todos com integralidade, com equidade, se tivesse o dinheiro que nós pensamos na época, os 30% da Seguridade Social. O que os governos daqui para frente, os ministros da saúde, têm que fazer? Ir atrás desse dinheiro, porque o SUS com dinheiro, ele é o melhor sistema do mundo. Não sou eu que digo. Quem disse foi Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, que disse que o melhor sistema do mundo é o brasileiro. Eu escutei isso, eu vi isso. Ele falou, você é testemunha, então, que ele falou. Então nós temos um grande sistema que funcionou bem nessa pandemia, mas nós precisamos dar ao SUS o dinheiro que ele necessita. Lá atrás, Alceni, o SUS já... Em 88 já tinha esse esqueleto, assim, que é uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento e os hospitais de excelência, como o HC, já tinha essa capacidade de pensar assim, não? Em pensamento. Nós pensávamos isso, né? E aí eu consultei o Brasil inteiro, tinha jatinho da FAB para ir para todas as regiões e durante meio ano eu fiquei procurando quem pensasse o SUS e reuniões para propormos uma lei orgânica de saúde que constituísse o SUS. E eu me lembro, Marcelo, que a última reunião foi, acho que em julho de 90, no Salão Verde da Câmara de Deputados. Pedi para todo mundo sentar, meus assessores contaram
quantos líderes da saúde no Brasil estavam lá. Me disseram que tinha mais de 500 pessoas. Eu sentei naqueles banquinhos e eles sentados no chão. Aí li a proposta de lei para eles e o pessoal da extrema esquerda, que na época era da Fiocruz, fez algumas modificações, o pessoal da Federação dos Hospitais, que era da direita, também fez. Chegamos num acordo, li a lei toda para eles, todo mundo de acordo, levantaram, bateram palmas, então tá bom. Fui o presidente, tá aqui a lei. Ele assinou, mandamos pro Congresso, a lei recebeu o número 8080. 8.080. 8080. Tramitou rápido na Câmara porque nós tínhamos feito o acordo geral, né? Passou pelo Senado, aprovado no dia 19... Foi sancionado? Sancionado no dia 19 de setembro de 90, Diário Oficial. Maravilha, né? Eu viajei para Washington para a reunião da Organização Pan-Americana de Saúde. Acho que foi o discurso mais aplaudido que eu já fiz na vida. Que lindo. Falava muito bem o espanhol e os ministros da saúde que estavam lá, a esmagadora maioria falava espanhol, né? Falava inglês dos Estados Unidos e o Canadá. E o restante falava espanhol, mas o Brasil falava português. Estava em casa. E eles aplaudiam, mas eu sempre digo, eles não aplaudiam o ministro Alcide Guerra, eles aplaudiam a lei que eles queriam para o país deles também, né? Terminou, abraçado, elegemos um brasileiro, o Carlyle Macedo, para novo presidente da OPAS, e por 37 votos a 0. Unanimidade. Um brasileiro, presidente da OPAS? Carlyle de Macedo, ele tem um Guerra no meio, mas não é meu parente, ele era piauiense. Carlyle Guerra de Macedo. Aí, quando estou festejando, vem um paranaense que era embaixador do Brasil junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Bernardo Pericaz. Eu não sei se ele está vivo ainda, se estiver vivo, recebo meu abraço. Eu desço da tribuna, ele me pega pelo braço e diz, olha, ministro, eu não quis lhe interromper porque seria constrangedor. Mas eu acabo de receber a informação no Brasil que o presidente vetou uma boa parte de sua lei. Fomos almoçar na OEA, pedi para o embaixador Pericaz marcar minha volta para o Brasil, voltei, desci em Brasília, fui ao presidente Collor e pedi demissão. Disse, olha, meu Deus, não sabia disso. Eu falei em seu nome no Brasil inteiro e esses vetos estão dizendo que eu não falo em seu nome, eu não posso mais ficar no governo. E ele estava com uma cara muito boa e dizia, olha, Cine, me mostrou os dados do Ibope, disse, você é o ministro mais bem avaliado do governo, eu não posso aceitar a sua demissão. Disse, mas presidente, eu não posso continuar, né? O senhor vetou? O senhor vetou. É um trabalho de base, o senhor vai lá e me veta? E ele disse, mas o Célio Silva, que é o consultor-geral da República, me disse que era inconstitucional esses artigos. Disse, olha, presidente, eu fui constituinte, não cometeria tantos erros, né? Era o controle social e a descentralização para os municípios do SUS, isso que você se referiu. Aí o Collor acendeu um charuto, ficou me olhando, eu sempre digo para ele, a sua cara era muito boa, o senhor não estava a fim de me demitir. E sempre peço permissão para ele para dizer assim a frase do jeito jocoso que ele disse. Né? Meio sorrindo me disse, ministro Alceni, faça outra lei com a porra desses vetos, que nós vamos aprovar esse ano ainda. Aí fizemos a outra lei, a 8142, e eu termino o livro, você vai ler, dizendo que os espermatozoides dos vetos criaram 8142. Então nós temos duas leis, 8080 e 8142. A 8142 dá para a população o controle social sobre o SUS e descentraliza para os municípios. Então hoje, por que o SUS funcionou bem na pandemia? Nós sabemos o que tem que fazer. Sim. Você tem que se isolar, usar máscara, você tem que se vacinar. Tudo bem. Quem que faz isso? Os municípios. As unidades de saúde dos municípios. É pensado lá em cima, mas a execução... Executado aqui embaixo. Ali embaixo. Esse é o SUS. Por isso que o Barack Obama não conseguiu fazer isso nos Estados Unidos, porque eles não conseguiram essa estrutura que nós temos. Não vem de baixo para cima, Não né? vem.
Você Quer tem que ir falar lá alguma dar coisa, uma aula Esther? para eles, né? É isso que eu ia perguntar mesmo para o doutor Alceni. É muito curioso isso, além do orçamento, dessa conquista política para a implantação do SUS, é muito curioso. Eu lembro muito das falas do Mandetta no início da pandemia, né? De falar com a enfermeira que está lá na linha de frente, você aí, faça o seu papel, né? Aquele espírito de exército mesmo. Como que o Brasil, um país continental, conseguiu essa hierarquização e essa organização tão grande para conseguir fazer funcionar lá no bairro algo que vem desde o governo federal? Com a lei do SUS, com as duas leis do SUS. Imediatamente, eu ainda era ministro, quando senti que a capilarização estava sendo bem feita. Né? Porque o que nós tínhamos antes, Esther? Nós tínhamos o INAMPS, que fazia assistência para todo mundo, com seus hospitais, com seus postos, mas só para quem tinha carteira assinada. Os outros 80% da população não tinha acesso. Então o SUS deu assistência para todo mundo e capilarizou até a ponta. Hoje você entra em Guaraqueçaba, numa unidade de saúde em Guaraqueçaba. Você entra lá, geralmente elas têm um nome, né? Seja quem for, de pescadora ou rei da Bélgica, se aparecer por lá, ele é atendido da mesma maneira. E capilarizado. A última informação que eu tive é que o SUS tem 4 milhões de trabalhadores em saúde, em funcionários, né? E tem uma coisa assim que me orgulha muito, até porque foi o que me derrubou do Ministério. Nós tínhamos o cólera entrando no Brasil e pela água, pelo rio Solimões, contaminado. E um dia eu fui lá na fronteira com o Peru, desci numa aldeia de índios ticunas e perguntei para o capitão do exército que me acompanhava: capitão, se o cólera chegar aqui, quantos dias demora para chegar aqui? Ele disse: olha, ministro, de barco 1 semana, de lancha voadeira 24 horas. Vai morrer todo mundo. O cólera vai matar antes que chegue o socorro. Entrei no helicóptero e disse: olha, eu vou criar um programa desses tais de agentes comunitários de saúde e criei. Hoje são 400 mil. Agentes comunitários no Brasil? No Brasil. 400 mil. Que entram nas casas de todos os brasileiros todos os dias, né? É emocionante imaginar isso. E aí a minha briga com parte da imprensa brasileira vinha assim, tinha uma causa, né? Eles achavam que eu estava fazendo campanha para eleger o Brizola presidente, e na realidade eu estava aproximando o Collor do Brizola, a pedido dos dois, para fazer a Rio 92. Olha, a Eco 92? A Eco 92. O Brizola tinha se elegido governador e era inimigo do presidente Collor. Ambos haviam xingado as próprias mães, as mães um do outro na campanha, né? E aí aproximei os dois e parte da imprensa achou que eu estava promovendo tudo errado. O Brizola para ser presidente. Vamos encerrar nosso bloco estadual. Você deixa de falar com o estado do Paraná para falar com Curitiba. Agradece você, se despede, né? E a gente volta para o local. A gente está com um problema, porque tem muita gente reclamando aqui que quer continuar ouvindo o senhor e pedindo para colocar nas redes sociais. Já está lá no YouTube, no Facebook, quem fica por aqui. E, claro, né, que o pessoal pode continuar participando, enviando perguntas. A gente volta logo. Para quem fica por aqui, a gente se vê amanhã. Alceni, então a gente continua. Paraná fica. Um abraço para você, nosso ouvinte. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sextou, amanhã tem conto, amanhã tem Esther. Às 10:07 aqui na Rádio Mais T. Fica com Deus. Até amanhã. Se cuida. 7h31, estamos de volta com o T-News, agora aqui para a região de Curitiba. Para você que chegou agora, nós estamos entrevistando o doutor Alceni Guerra, que foi ministro da Saúde, trabalhou na implementação do SUS. No momento de pandemia, esse assunto tão importante a gente entender como foi criado esse sistema, como funciona. E tem bastante gente mandando mensagem aqui, dando os parabéns, manifestando orgulho, né, de ter o doutor Alceni aqui no Paraná, de ter feito carreira política aqui pelo nosso estado também. Tem a Cirlei dizendo parabéns pela entrevista, muito orgulhosa por termos uma pessoa como Alceni Guerra, porque mesmo com tanta dificuldade, o SUS é maravilhoso, sempre fomos muito bem atendidos. Parabéns.
esse é o recado dos nossos ouvintes. Essa história o Alcini é engraçado, essa coisa da maneira que fala, né? A comunicação não é o que a gente fala, que o outro entende. O Alcini tem uma capacidade, eu que entrevisto muita gente, uma capacidade de falar numa altura e numa velocidade que nos encanta. A fala tem esse dom. Você falou do Barack Obama, eu fui ver o Barack Obama falar em São Paulo. E eu li a história do Barack Obama, A Esperança, depois li Minha Vida, li o livro dela, eu gosto muito de ler. E daí fui ver ele falar. Daí me impressionei, falei, por que ele foi o presidente da República? Por que ele é um líder mundial? Porque ele tem duas expressões, expressão corporal e expressão facial, impressionante, como ele entra, assim. 5.000 pessoas sentadas, eu parecia aquele, sabe, o cara que vai no show do Rolling Stones, primeira fila ali esperando, fiquei 5 horas esperando ele chegar. Mas era impressionante como é a fala, e o Alcini tem disso. E o Alcini, assim, é essa coisa desse mundo de pessoas que passam na vida, mas deixam conhecimento, sapiência, que é sabedoria com experiência. Não importa ter muita idade. Se o cara não leu, não trabalhou e não aprendeu, assim. Eu tô com 55, às vezes eu vejo. Às vezes eu falo, pô, mas tô dando conselho para as pessoas, mas será que eu posso dar conselho? Meu avô falava. Meu avô o nome dele era Alexandre Beltrão, que é o irmão do Francisco Beltrão. E ele falava, não, depois de 50 anos pode dar. Se você lê, né? Se você olhar os exemplos dos outros, ler bastante, você pode fazer a diferença na tua comunidade, com os teus irmãos. E isso vem acontecendo muito na minha vida. E aqui é isso, né? Você decodificar um assunto. Mas voltando para o SUS, eu acho que são 2 perguntas que eu vou fazer. O que a relação SUS com o Plano Nacional de Vacinação, essa é uma coisa que fica na minha cabeça. Qual que é essa relação que tem? E qual que é o aprendizado que a gente tem da pandemia? Eu fico assim tentando me ler. Eu sei o que eu mudei comigo. Exemplo, eu comecei a mudar minha alimentação para achar que se vier uma nova pandemia, não vai me pegar por causa do meu índice de massa corporal. Então parei de tomar leite, assim, não como mais chocolate. Eu nado todo dia 2.500 metros, achando que 1 hora de atividade física vai dar longevidade com saúde. Tem coisa que foi mudando meu comportamento. Eu não fico com gente que eu não gosto mais. Eu não perco tempo 1 hora falando com um cara que é muito chato, que ele só quer me tirar, não vai me dar. Então, a pandemia mudou. Qual que é essa relação da pandemia daqui para frente na tua cabeça como médico? Vai ter vacinação anualmente? A gente vai tomar uma tomar um comprimido e aquele comprimido vai nos evitar? Você acha que a pandemia pode virar um Tamiflu? Um H1N1? O que você acha? E a relação, né? Que você vê como ex-ministro disso, da vacinação, Plano Nacional de Vacinação e SUS. Começar pelas vacinações, né? Eu assumi o Ministério da Saúde em 90, e no dia 25 de julho de 90, reuni todos os secretários estaduais de vacinação e disse para eles, olha, o Brasil é o antepenúltimo da América do Sul em vacinas. Meu Deus. Nós só ganhamos da Bolívia e do Equador. Perdemos para todos os outros. Se eu vim pedir aos senhores, não tinha nenhuma mulher secretária, vim pedir aos senhores que, junto com essa maravilhosa campanha de vacinação das gotinhas, vocês façam as injeções. E fui vaiado. Não foi uma vaia estrondosa, mas foi assim. Deu ruído. Deu ruído. E disse, tudo bem e tal. Fomos almoçar. Na volta eu disse, estou implantando o SUS, estou fazendo as leis do SUS. E por decisão nossa do governo, nós vamos fazer 3 fundos. O Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. E eu quero dizer para vocês, se vocês me permitem, com esse pouco de arrogância e prepotência e tal, que eu vou passar dinheiro de imediato para os estados que aceitarem vacinar todas as vacinas no mesmo dia das gotinhas. Os 27 resolveram vacinar. E a partir daquele dia, nós criamos um sistema que se chama multivacinação. E desenvolvemos um sistema tal que hoje nós temos 38.000 salas de vacinação no Brasil. E somos os campeões mundiais de vacina. Nós vacinamos mais que China, Índia, Estados Unidos, Europa. O
O Brasil é o campeão mundial de vacinação. Iniciou naquele dia 25 de julho. Então, respondendo assim, objetivamente a tua pergunta, sim, se nós tivermos as vacinas, o SUS vacina. E vacina de tal maneira que daqui a pouquinho essa tal de Covid vai virar de pandemia para depois endemia. Depois vira uma coisa tão local. Graças a vacinas. Se nós tivermos as vacinas, nós vamos vacinar todo mundo e nós vamos fazer a pandemia virar focos endêmicos por alguns anos e depois vai desaparecer. Com relação aos remédios que você me perguntou e citou o Tamiflu, que é um velho remédio contra vírus, eu acho que o mundo, Marcelo, deu um exemplo que nós temos que olhar assim com muito carinho. Nós levávamos séculos para desenvolver uma vacina. Nessa pandemia, nós levamos entre o primeiro caso meses, né? E a primeira dose aplicada 390 dias. Um pouquinho mais de um ano. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Acho que na próxima pandemia, no próximo vírus, nós vamos fazer esses vírus, essas vacinas de alta complexidade, no RNA, DNA não, é proibido falar, não se pode pensar em vacina no núcleo usando o núcleo de célula do vírus, tem que ser no seu citoplasma, como são essas. Estão sendo feitas. Eu acho que identificado o vírus, a Fiocruz identificou o vírus da China em um dia. Quer dizer, identificado um vírus em poucas horas, em poucos dias daqui para frente nós teremos vacinas efetivas contra esses vírus. Então eu acho que da mesma maneira os remédios que você perguntou, sim, vão surgir novos remédios rapidamente. Agora demorou um pouquinho para esse vírus, né? Mas eu acho que numa próxima pandemia nós vamos ter vacina muito rápida e vamos ter remédios muito rápido, graças à tecnologia, essa coisa belíssima que tornou a medicina fantástica a ponto de, em 390 dias, aplicar uma primeira dose de vacina. Alcini, voltar no Barack Obama. Os Estados Unidos morreu muita gente. Eu nunca imaginei que um país muito rico morreria gente. Olha a minha cabeça como eu sou ignorante. Eu gosto muito dos Estados Unidos, muito da Inglaterra. Assim, é uma falta de um SUS, né? Absolutamente, né? Isso mesmo. Não é só grana, né? Não é só grana, é falta de um SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora, você cumpre, no ano passado, vamos dizer, com os primeiros sintomas de Covid, sabedor que você poderia estar com Covid, você tinha que ir para um hospital, um serviço particular, pagar as pequenas fortunas que custa a saúde nos Estados Unidos, num instante em que você tinha medo de perder seu emprego, de perder seu negócio. Deus, é um binômio. Então foi avassalador para os americanos e para o mundo inteiro, né? Para nós também, né? Apesar que nós tínhamos o SUS que deu conta de atender gratuitamente. Mas Alcini, eu estava lendo hoje no jornal de ontem, uma coisa que eu não consigo entender, assim, é esse diagnóstico tão retardado. Quer ver uma coisa interessante que eu li aqui? Eu não sei se você consegue entender essa coisa da... Eu estava lendo o quanto está difícil da Anvisa liberar, pelo menos, esse teste em casa. Eu fico sempre falando assim, mas se a gente soubesse quem tá, é tão mais fácil. Eu fiz 29 testes lá, pus aquele cotonete no nariz lá. Só que assim, eu posso pagar R$250, entendeu? Mas eu não posso entrar lá no jogo do Curitiba sem esse teste. E eu fui fazendo o teste. Mas assim, quem não tem dinheiro não consegue, assim. Eu fico imaginando quanto isso deveria custar. Essa foi uma das principais agendas do início da pandemia, né? Aumentar a quantidade de testes. Eu vou ler essa matéria que é interessante. Olha que loucura. Anvisa, tudo bem, eu entendo, eu acho muito bom o cara que tá na Anvisa lá, que peita o Bolsonaro. Primeiro que eu achei muito interessante a carta dele. Anvisa rejeita 3 pedidos de autotestes de coronavírus. A agência rejeitou 3 pedidos de autoteste no Brasil. Até o momento foram realizados 51 solicitações para a liberação do produto, mas nenhuma foi aprovada. Então essa coisa de a gente testar como fosse beta-HCG, gravidez, ou também
se a gente tem problema de diabetes, né, essa coisa toda. Mas olha a China, que interessante. Os chineses são de lascar, né? Chineses anunciam um teste que fica pronto em 4 minutos. Cientistas chineses anunciaram o desenvolvimento de um novo tipo de teste de coronavírus tão preciso quanto o PCR e que apresenta os resultados em 4 minutos, Alcini. Em um artigo revisado por especialistas e publicados na segunda-feira, Natural Medical Engineering, a equipe da Universidade de Xangai afirma que seu sensor, que usa microeletrônica, analisa o material genético da amostra sem a necessidade de passar por laboratório. Eu sempre acho ainda que a gente tem uma... Porque se a gente soubesse quem está, o isolamento mais rápido daquela pessoa, claro que agora está reduzindo muito. Será que a gente vai ter a condições de se testar em casa um dia e falar, não, eu estou com Covid? É necessário isso, absolutamente necessário. Eu recebi algumas visitas no fim do ano, nas festas de Natal e Ano Novo, de gente que veio da Inglaterra. E eles trouxeram os testes. E teve gente que deu positivo. Eu só recomendei assim na hora, olha, deu positivo em casa, avisa a tua unidade do SUS. Avisa o SUS mais perto. Para notificar e entrar na estatística. Exatamente. Você falou uma coisa que é interessante. O Brasil, você começa a ler as matérias, é isso assim, não é liberado porque eles não querem liberar uma coisa que não possa avisar o governo. Nos Estados Unidos, Alcini, eu vi uma matéria tão apaixonante, os caras fazem termômetro. Só que quando eu fazer o termômetro em você, tem 2 estados dos Estados Unidos que já são assim, o termômetro, quando dá 41, esse termômetro avisa diretamente a unidade básica de saúde da região onde foi testado que alguém está com febre. Você vê que já tem uma inteligência nisso. Isso é irreversível. Em pouco tempo nós teremos aqui no Brasil, no nosso SUS, essa interligação por inteligência artificial até, com todas as unidades do SUS. E é bom porque tem uma tarefa que se chama vigilância em saúde, que permite com que o SUS coordene as ações para isolar um vírus, isolar uma bactéria, isolar um fungo, enfim, fazer o seu papel de vigilância. A vigilância sanitária é outra coisa. Vigilância em saúde é o termo mais amplo, de você verificar quem está doente, quantificar, isolar se for necessário, enfim, fazer as ações Alcini, eu estava vendo você falar agora, me deu fazer um convite. Ó. Juro, olha, eu sei que a gente tem que incomodar. Olha que eu ouvi ele falando agora, me deu até uma emoção em mim. Eu tô quase chorando desde o começo do programa. Não, a gente deveria ser ele candidato a governador e eu vice dele. Olha só. Posso dizer uma coisa pra você? Ou a gente ia incomodar. A gente não ia se eleger, mas a gente ia fazer muito. A gente ia fazer muito voto. Pode deixar que tá garantido. Se a gente chega assim, 40, acho que são 46 ou 42 Convites cidades no Sudoeste. vivo. Não. Pega o Sudoeste, começa pelo Sudoeste, né? Começa lá por Barracão, lá onde começa o mundo. Mas eu acho que com essa fala dele, falando sério, tá pensando aqui agora, eu como comentarista, engenheiro, ele como ex-ministro, médico, ex-prefeito de Pato Branco, a gente ia chegar muito longe. É desse tipo de conversa que falta na política. Sabe, é um troço que não é raivoso. Uhum. Mas mais do que não ser raivoso, eu vejo ele assim, eu votaria nele de qualquer jeito, pelo motivo de ter know-how, ter estofo, não tremer no microfone, e a gente poder abrir um jornal aqui e falar um pouco sobre HIV, poder falar da ocupação das UTIs no Distrito Federal, a gente poder falar que o Dória quer prometer zerar a falta de vagas, por isso que não vai ser governador, fala demais, ou falar que o Palmeiras faz festa. Então, assim, é a capacidade da gente poder falar de qualquer assunto, né? Você está com que idade, assim? Eu tô com 55. 76. Então, ele tem 21 a mais que eu. Mas é a capacidade de a gente falar um pouco de todo o assunto, né? E não muito de um assunto só. Uhum. E eu vejo isso, não assim. Agora eu vi ele falando aqui, falei, meu Deus, a gente podia sair daqui, se inscrever lá embaixo num partido, né? Né? Ele falou, a gente é candidato a governador, a gente vai alugar 2 helicópteros, vamos pegar aí ele sabe fazer, já vi que ele é bom nos formiguinha, né? Se ele mobilizou um exército de 1 milhão em 88... Não, mas ele não precisa mais colocar gente para cuidar da urna. Não, que bom. Coloca para fazer outra coisa. Ele tem que colocar gente para falar bem da gente. não, ele tem que colocar gente para... Nós somos da época do boato, não é do fake news, né? Eu fiquei pensando, se ele mobilizou 1 milhão de pessoas sem o WhatsApp,
O que faria hoje? Não. Ele tem que colocar... Mas, Marcelo, infelizmente eu não poderia aceitar seu convite, porque eu assumi um compromisso que está na minha alma, né? Você sabe que eu fui introdutor aqui no Brasil do Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. E há 3 anos eu fui à África, a pedido de gente de Portugal, do governo, de reitores, para implantar na África o sistema de agentes de saúde. Legal. Você foi para onde lá? Fui para Angola e falei com a ministra e fiz um acordo com o governo brasileiro para o treinamento dos agentes de saúde no Brasil também ser feito para os agentes de saúde de Angola. A língua é a mesma, seria fácil. E aí veio a pandemia, fechou-se as fronteiras e eu preciso terminar esse trabalho. É uma questão assim de honra pessoal, é uma questão de não gostaria que isso ficasse no ar. Veio aqui, fez país muito pobre, Alcini? Não, é interessante. A minha pergunta é assim, você vê pobreza? Não se vê pobreza, eu não vi nenhuma. Extrema não vi. E até assim, fiquei impressionado porque onde você entra em Angola, você é branco, e lá eles são a cor natural do angolano é da cor do nosso microfone aqui, preto mesmo. E no instante que você entra, eles são assim, ficam te olhando. Quando percebem que você é brasileiro, aí... Verdade? É uma coisa impressionante. Você chega a ser assim constrangedor o afeto que eles têm pelo Brasil por brasileiros. Você entra num restaurante, vem te atender de um jeito assim calmo, te olhando. Quando percebe que o teu português é do Brasil, aí vem o maître, vem o gerente do restaurante, vem todo mundo te cumprimentar É um pouco dessa coisa quando a gente fala que é curitibano, né? Cara, a terra do Jaime Lerner, né? Tem essa coisa de ser curitibano, isso né? Aí. Mas é interessante Angola, eles adoram brasileiro e eu fui lá e assumi com eles esse compromisso e não posso voltar atrás. Muito capenga a saúde? Olha... Você já leu sobre eles, não? Já, e verifiquei, eles têm assim boas unidades de saúde e no interior, nas aldeias deles e povoados, eles têm agentes de saúde, têm agentes comunitários, mas que não são exclusivos da saúde. Eles são agentes comunitários escolhidos em cada comunidade e são muito ligados ao governo e fazem todas as funções que um governo necessita numa localidade. E eu disse para eles que um agente comunitário tem que ser de saúde, que é a principal atividade que você tem que ter junto à comunidade. Até porque a educação, eu aprendi uma frase famosa que eu já tinha ouvido e que eles levam a sério. Eles dizem assim: é necessário uma aldeia inteira para educar uma única criança. Você não educa uma criança com... É a comunidade. É a comunidade que tem que educar. Então eu tentei passar para eles, para começar, para que o agente comunitário de saúde seja como no Brasil, de saúde mesmo, e que faça 24 horas, não, mas 12 horas, 8 horas por dia. Que a função seja saúde, né? É uma coisa só, né? E aí acho que no Brasil nós temos 400 mil agentes de saúde e temos um conselho que se chama Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, com um nome feio, comprido, CONASEMS, que eles chamam. E eles treinam os agentes de saúde para o Ministério da Saúde. São os conselhos municipais. Então eu acho que nós poderíamos, com todos os países de língua portuguesa do mundo, fazermos um mesmo sistema de agentes de saúde. Treiná-los conjuntamente. E agora há pouco você tocou no assunto e eu gostei. Nós estamos chegando perto da inteligência artificial. Você pode entrar numa casa, fotografar o braço de uma pessoa que com uma lesão qualquer e o médico do posto pode dar o diagnóstico, mas também você pode colocar em vários milhões de computadores pelo mundo para ter um diagnóstico mais correto do que é aquela lesão
de pele. Então nós estamos chegando perto disso. E para avançarmos, nós podemos avançar conjuntamente. Quando treinamos 400 mil agentes no Brasil, você pode treinar milhões no mundo inteiro com a mesma língua. Agora são 7h52, estamos numa deliciosa conversa aqui com o Dr. Alceni, mas precisamos do último intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo. Bom dia para você que chegou agora, são 7h53, estamos com o T-News no ar. Hoje uma entrevista especial com o Dr. Alceni Guerra, que trabalhou na implantação do SUS. Estamos conversando sobre a importância desse modelo que é referência para o mundo todo. Mas estamos chegando ao final do programa e eu tenho uma pergunta aqui um pouco provocativa. Mas o senhor ocupou lá o Ministério da Saúde há tantos anos, né? Eu não tinha nascido, nasci pelo SUS depois. Mas se fosse hoje, nessa situação que nós vivemos de pandemia, que queremos acreditar que estamos nos encaminhando aí para a reta final, quais medidas o senhor tomaria hoje como ministro para a gente botar um ponto final nessa fase da história do Brasil? Olha, sem dúvida alguma, eu não tenho nenhum receio de dizer que o foco teria que ser a vacinação. Vacinar todo mundo. Já se fala em quarta dose, eu tomei as minhas 3 doses e lá na minha terra, Pato Branco, a gente costuma usar uma expressão. Quando alguém fala, dei um couro em tal coisa, ou dei um couro em alguém, você deu uma surra em alguém, né? Eu dei um couro nesse tal de vírus, porque passei por ele dando gargalhada, rindo. Por quê? Porque tinha 3 doses de vacina. 3 pauladas. E já se fala em quarta dose, países já estão adotando a quarta dose, mas eu te digo assim, qualquer ministro da saúde tem que ter o foco absoluto em vacina, porque nós podemos realmente fazer desse vírus uma coisa qualquer, se nós tivermos vacinação de no mínimo 80% das pessoas. Nós chegamos agora a 70% de pessoas, falta 10 ainda. Ah, mas todo mundo diz que é 70%. Eu fui ministro da Saúde e quando eu eliminei doenças como o sarampo, por exemplo, o Brasil ficou 30 anos sem sarampo. Foi quando eu atingi 80%. E todas as doenças que eu atingi 80%, o vírus não tem mais como circular. Não tem mais... em quem pegar, né? Em quem pegar. Ele cansa. São barreiras. Mas sabe, Alceni, que eu estava lendo que em 19 para cá começou a piorar. Eu li hoje, madrugada, isso. Eu não sabia que a vacinação começou a cair em 19 e 20. Você vê que engraçado? Deram uma relaxada. Em outras vacinas que nós já outras tínhamos. vacinas. Estava muito melhor. Alceni, o que é esse livro antes de acabar o programa? Olha, eu te trouxe um livro maravilha, olha isso. Que eu escrevi, SUS Nosso de Cada Dia. Vou te fazer uma dedicatória falando da nossa amizade. Trouxe para o amigo Obrigado mesmo. Marcelo. Eu conto toda a história do SUS, inclusive aquela coisa jocosa que o Collor falou, eu coloco. E aproveitei também para contar um pouquinho da história de Pato Branco, que me orgulha muito, sabe? Pato Branco hoje tem o 3º número de doutores, professores doutores do Paraná. Só perde para Curitiba e Londrina. E é a 3ª cidade do Brasil em startups, criar empresas novas. E eu ganhei... Mas lá atrás você foi o cara do IDH, não foi? Fui. Você não era uma das melhores cidades do Sim, Brasil Eu levei o Pato Branco do lugar número 370 para o lugar número 34 de IDH. Era IDH isso? E no Paraná, 4º, e continua sendo 4º no Paraná. Mas eu ganhei do presidente Sarney, em 1987, um convênio equivalente hoje a 1 bilhão de reais. Eram 150 milhões de cruzados novos. Tirou um Cefet de Londrina, um Centro Federal de Educação Tecnológica, e colocou em Pato Branco para o amigo dele, deputado Alceni Guerra. E Pato Branco disparou naquilo. Hoje é a 5ª renda per capita do Paraná. É um show, É um show. Não, mas quem não conhece, eu conheço o Paraná inteiro, Pato Branco é inacreditável. A sensação que tem de Pato Branco, que é uma ilha dentro de uma ilha, uma cidade dentro de uma cidade. Toda vez que for Pato Branco, daí você começa a comparar essas cidades, né? Cidades polos, como Pato Branco, não fala o nome das outras, mas ela é uma cidade que ela é mais carinhosa
ela é mais limpa e interessante, e ela tem uma sensação de vida. Vamos para Pato Branco, vamos começar por Pato Branco a campanha. Eu fiz para federal 15 mil votos na região de Pato Branco, mas é uma cidade que sempre foi diferente. Eu lembro lá de Pato Branco, quando a primeira campanha do Jaime Lerner, eu fui ajudar o Jaime Lerner a ser governador, primeira vez, no primeiro mandato dele, e eu lembro que ele ficava em Pato Branco e o Alcini já era referência, né? Quem falava muito bem dele é o marido da minha mãe, que foi ministro da Fazenda e também foi presidente do Banco do Brasil, Carlos Richibiter, que não falava PFL, falava PFLE. Não é assim que fala, PFLE? Falava PFLE. PFLE. Alcini, muito obrigado, são 7h59, dá um tchau para ele e vamos embora que chegou a hora de partir. Muito obrigada pela participação, doutora Alcini, deixar o senhor se despedir dos nossos ouvintes e deixar um gostinho de quero mais. Obrigado, Esther. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando de uma coisa tão importante nesse instante, que é SUS, né? Tenho orgulho de ter sido o organizador e um dos milhares ou milhões de pensadores do SUS na época. Deixo claro nesse livro para você que fui um deles, um dos que ajudou a fazer o SUS, né? Deus me deu a honra de assinar as duas leis, 80-80 e 81-42. Muito obrigado, parabéns para vocês. Eu sei que falar do SUS veio do coração de vocês e é preciso. Vamos em frente, Marcelo. Obrigada. A gente volta amanhã. Obrigada pela companhia. Um grande abraço, até amanhã, 6:50 aqui. Valeu, Alcini, Esther, muito obrigado. Foi uma manhã diferente. Uma manhã que a gente queria tanto tempo falar de um assunto que é tão difícil, ficou fácil de falar, já que a gente está falando com quem tem conhecimento e autoridade no assunto. Até amanhã. Amanhã a gente vai sextar, começando com um conto. Tchau.